No vídeo de hoje eu vou te contar 3 bons motivos para você não montar a sua empresa offshore em um país que é considerado paraíso fiscal. E aí eu vou te dar algumas alternativas que podem ser muito mais interessantes para você na hora de construir a sua estratégia global. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e eu tenho me dedicado a ajudar diversas pessoas e empresas a criarem estratégias de internacionalização, seja para montar um negócio global e com isso potencializar os seus resultados, ou seja apenas para economizar aí na hora de pagar os seus impostos. E aqui no canal da Capital Global, mais precisamente nessa série chamada Domingo Offshore, é exatamente sobre isso que a gente conversa, sobre estratégias aí de planejamento patrimonial, sucessório e tributário. E aqui no canal a gente também fala de outros temas ao longo da semana, como investimentos nas bolsas de valores internacionais, empreendedorismo global e outras estratégias aí correlatas, temas como economia e liberdade financeira. Na prática, o assunto aqui é do interesse de todo mundo que gosta de ganhar dinheiro e não tem vergonha disso e gosta também de guardar mais do seu dinheiro no próprio bolso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e de dicas, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar o nosso trabalho. Mas para acompanhar não basta só se inscrever, tem que clicar no botão do sininho também para receber uma notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. E mais, já clica também no botão de gostei, porque assim você vai estar mostrando para o YouTube que esse tipo de assunto que contribui com a sua prosperidade financeira é do seu interesse. Então se você clica no botão de gostei, a partir de agora o YouTube começa a te recomendar mais vezes conteúdos como esse, ao invés de te recomendar banheiras de Nutella e outras coisas aí que não são nem um pouco interessantes para você. E bem, quanto à questão de paraísos fiscais, cara, apesar de toda a propaganda que a mídia faz de que eles são um lugar negativo utilizado por bandidos, em realidade os paraísos fiscais eles podem ser muito interessantes para as pessoas de bem. Primeiro porque paraísos fiscais só existem porque infernos fiscais como o Brasil existem também. E os paraísos fiscais eles têm diversas vantagens. Eles não vão te tributar pesadamente, eles vão proteger os seus dados e eles vão servir como uma excelente proteção aí ao risco do real e ao risco do Brasil. Aliás, essa questão aí de que paraísos fiscais não são todo esse bicho de 7 cabeças que a mídia pinta, já foi assunto de um outro vídeo. Eu já desmistifiquei tudo isso e eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir todas as vantagens dos paraísos fiscais também. Mas para o vídeo de hoje, o importante é entender que justamente porque os paraísos fiscais contam com diversas vantagens, é natural que muitas pessoas, na hora que elas começam a montar a sua estratégia global, elas pensem em utilizar automaticamente justamente essas estruturas. Eu recebo diversos clientes e até inscritos aqui no canal me procurando do tipo: ah, Guilherme, eu quero montar uma empresa no Panamá e uma conta bancária em Neves. Você consegue me ajudar? Para esse tipo de cliente eu sempre respondo: sim, eu posso te ajudar. Mas antes, eu preciso entender por que realmente você escolheu aí Panamá e Neves. O que passou na sua cabeça na hora dessa escolha? Primeiro porque os paraísos fiscais eles não são todos iguais. Alguns são mais indicados para você utilizar para comprar imóveis nos Estados Unidos. Outros são mais indicados para você comprar imóveis no Brasil. Outros são mais indicados para você investir nas bolsas de valores lá fora. Cada um aí tem a sua estratégia, o seu motivo de existir e também vai variar aí de acordo com o bolso do cliente. Porque às vezes uma estrutura ela é melhor, mais robusta, mas ela é muito cara e não comporta aí para o seu caso em específico. E não bastasse isso, também tem o fato de que, embora os paraísos fiscais eles sejam países com diversas vantagens, eles também têm algumas desvantagens que as pessoas não levam em consideração. Na maior parte dos casos, na hora de montar a estrutura global, portanto, os paraísos fiscais eles não costumam sequer ser os países indicados para você internacionalizar. E tem 3 bons motivos para isso acontecer. Motivos para você não montar a sua empresa offshore em um paraíso fiscal. E é sobre eles que eu vou conversar com você um pouco a partir de agora.
E o primeiro bom motivo para você não montar a sua empresa offshore em uma jurisdição que é considerada como um paraíso fiscal é a questão da tributação. Isso mesmo, a tributação. Porque embora os paraísos fiscais eles realmente contem com uma vantagem excelente nesse quesito, eles cobram 0% de impostos ou algo muito próximo disso, além do que eles também contam com diversas outras vantagens, tal qual o menor compliance, de modo que você consegue fazer uma movimentação financeira muito grande, sem que o seu banco e sem que o governo fique te enchendo de perguntas. Embora eles contem com todas essas vantagens sim, para você contar com tudo isso, primeiro você precisa mandar o seu dinheiro para esses países. E é aí que mora o problema. Porque, por exemplo, na hora que você for fazer uma remessa internacional do Brasil diretamente para um país que é considerado paraíso fiscal, aí você vai ter que pagar, cara, 25% de imposto de renda retido na fonte. De modo que pode ser que você tenha feito isso, montado uma empresa em uma conta bancária, em um paraíso fiscal, justamente para economizar tributo e na prática você acabe pagando até mais tributo do que você pagaria se você não tivesse montado essa operação, além de todos os custos dessa empresa. Então, antes de você montar uma empresa em um paraíso fiscal e principalmente uma conta bancária em um paraíso fiscal, é muito importante que você faça um estudo de viabilidade para ver se essa realmente é a solução dos seus problemas ou se ela, muito pelo contrário, só vai te trazer ainda mais problemas. E é justamente nesse estudo de viabilidade que a gente vê que, no caso de muitos clientes, os paraísos fiscais não são os lugares mais indicados para eles, não. E tem mais um ponto aqui, muita gente vai pensar, então é só eu mandar para um outro país primeiro e depois mandar para um paraíso fiscal. E realmente, isso aí é uma estrutura que se faz, a gente traça o que a gente chama de o caminho do dinheiro para fim de fazer um planejamento que pague mais impostos. Só que não é só o Brasil que tem fechado o cerco para os paraísos fiscais, não. A comunidade internacional, a OCDE, ela inteira tem feito pressão sobre esses países. Então acaba que o cerco está se fechando por todos os lados. E traçar esse caminho do dinheiro tem se tornado uma tarefa cada vez mais complicada e mais complexa. De modo que muitas vezes mais vale a pena deixar essas jurisdições de lado e procurar por outras alternativas. Diga-se de passagem, o que muita gente tem feito é justamente montar só a empresa no paraíso fiscal e a conta bancária em um outro país. Porque se você for montar, sei lá, a empresa em BVI e a conta bancária nos Estados Unidos, por exemplo, aí as remessas elas vão ser todas para os Estados Unidos. E aí você consegue diminuir esse problema. A propósito, é justamente essa a estrutura que muita gente que investe nas bolsas de valores internacionais costuma fazer quando já tem valores expressivos nas bolsas lá fora. Eu já fiz um vídeo ensinando a você ver quando que é o melhor momento para você fazer essa estrutura, quando que ela compensa, caso você seja um investidor internacional. Eu vou deixar esse vídeo aqui no izinho para que você possa conferir também. Já o segundo motivo pelo qual montar a sua empresa internacional em um paraíso fiscal pode te trazer problemas e pelo qual eu não recomendo em absoluto que sempre se utilize essas jurisdições é por causa da sua relação com a Receita Federal brasileira. O que acontece é que o fisco brasileiro ele pode fazer a desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas pelo simples fato de que elas estão em um país que está lá na lista da Receita Federal de países que são considerados paraísos fiscais pelo Brasil. E isso acaba sendo um problema para o pessoal que regulariza a empresa aqui, que monta uma filial aqui ou até uma subsidiária integral. E esse é o tipo de coisa que você precisa fazer caso você tenha imóveis aqui no Brasil, por exemplo, e queira passar esses imóveis para o nome da empresa. O patrimônio está no Brasil e vai para o nome da empresa, precisa entrar com a empresa no Brasil. E para entrar com a empresa no Brasil, você precisa informar que você é o beneficiário final dessa empresa. Então a Receita Federal ela vai saber dessa empresa. E na prática o que vai acontecer então vai ser que você vai ter gastado um monte de dinheiro para construir uma estrutura internacional, acreditando que ela vai te deixar mais blindado, só que você vai continuar tendo um problema porque
a Receita Federal pode desconsiderar toda essa estrutura para tributar você sobre a sua pessoa física. Aí você vai ter o pior dos mundos, porque você vai estar exposto a um risco muito maior e vai acreditar que está blindado. E se essa bomba estourar, o seu problema vai ser gigante. Diga-se de passagem, é justamente por isso que você precisa fazer, repito, um estudo de viabilidade, porque uma holding patrimonial mal construída, ela pode te dar mais problemas do que não sequer ter essa holding patrimonial. E nesse estudo que você descobre quais são os riscos que você está disposto a correr, qual que é o seu perfil de empreendedor e investidor, onde que está o seu patrimônio, qual que é o tamanho do seu patrimônio e qual que é a sua finalidade com essa construção internacional. Somente assim a gente vai saber o que é mais indicado para o seu caso em específico. E o terceiro motivo para você não montar a sua empresa em um paraíso fiscal vai ser justamente os custos envolvidos nessa operação. E aí esse motivo ele vale até tanto para as empresas em paraíso fiscal, como também para qualquer empresa offshore. E esses custos, eles variam bastante. Eles podem variar aí de acordo com o tipo da empresa, se é uma LLC, se é uma SA, se vai ter um trust ou não. Eles variam de acordo com qual que é o país que está sendo mais indicado para você, para montar essa empresa. Variam também se vai ter conta bancária junto com a abertura da empresa também. Se a abertura dessa conta vai ser no mesmo país da empresa ou se vai ser em um terceiro país. Tudo isso aí faz diferença no preço final. E se você está curioso, os preços eles começam em $700, o que já é bastante expressivo. Mas calma, porque, cara, em 90% dos casos eles vão ser bem superiores a isso até. Eles podem chegar inclusive a $3.000 para você fazer essa abertura. E além disso ainda vai ter os custos de manutenção anual, que também aí botam entre $1.000 e $1.800 ao ano. E aí, cara, considerando que hoje $1 já está custando R$6, esse valor acaba sendo muito expressivo e em muitos casos não vai valer a pena você ter uma empresa offshore. Ainda mais dependendo de qual que é a sua intenção com essa sua empresa. Ela só vale a pena com valores mais expressivos ou se você realmente for empreender de forma internacional. Se a sua intenção for, sei lá, só ter uma conta bancária com maior sigilo, por exemplo, existem alternativas mais viáveis. Aliás, a partir de agora o que eu vou fazer é te contar justamente quais são as formas que você tem para driblar todos esses 3 problemas das empresas em paraísos fiscais. Como driblar os problemas das empresas em paraísos fiscais? Então, cara, os paraísos fiscais já foram uma alternativa muito mais viável para nós brasileiros naqueles tempos em que o dólar estava para 1,50 com o real. Além do que, naquela época, os paraísos fiscais também contavam com um sigilo muito maior do que nos dias de hoje, porque a pressão da comunidade internacional ainda não tinha surtido seus efeitos. Hoje em dia as coisas são diferentes. Hoje em dia, a gente precisa buscar alternativas mais criativas. E bem, a solução para aquele primeiro problema dos paraísos fiscais, que é a questão da tributação na hora de mandar o dinheiro para eles, eu até já cantei a bola de como é que se faz para resolver, que é montar a conta bancária em um país terceiro que não é considerado paraíso fiscal. Só que, cara, mesmo assim, isso aí implica em um custo mais alto, porque para você montar a sua conta bancária no mesmo país que está a empresa, é mais fácil do que para montar a conta bancária em um país terceiro. Além do que, nos Estados Unidos mesmo, eles não aceitam que abra-se conta de todos os países. O compliance costuma também ser mais rigoroso. Você precisa então achar aquele casamento perfeito entre qual que é a jurisdição que vai estar a empresa, qual que é o país que vai estar a conta e qual que é o melhor custo-benefício de se fazer toda essa estrutura. E isso aí muitas vezes acaba não valendo a pena. E mais, aí a gente começa a ver que na maior parte dos casos, o melhor custo-benefício vai ser ter a conta e a empresa no mesmo país, porque isso facilita para fazer a abertura da conta. E aí é por isso que, então, em vez de abrir a empresa num paraíso fiscal, de repente já compensa abrir direto lá no outro país que vai ter a conta. E aí você já consegue eliminar diversos custos. Então, para esse primeiro problema, a solução são duas.
ou abrir a empresa em um outro país que tem características semelhantes com um paraíso fiscal, mas não é um paraíso fiscal, e aí já abre a conta nesse país também, ou abrir a empresa e a conta em países distintos. Já quanto ao segundo problema dos paraísos fiscais, que é essa questão da desconsideração da personalidade jurídica pela Receita Federal Brasileira, aí, cara, o que você pode fazer para driblar esse problema é, novamente, escolher um país aí que tenha características parecidas com um paraíso fiscal, que tribute valores baixos ou nem tribute, mas que não é assim considerado pela Receita Brasileira. É o caso, por exemplo, do Uruguai. Ele acaba sendo uma excelente alternativa para o pessoal que quer montar uma holding patrimonial offshore, cujos imóveis estão aqui no Brasil. Agora, quanto à questão dos custos, aí, cara, não tem muito o que resolver, não. A única maneira de você fazer com que esses custos não pese tanto para você, considerando essa desvalorização do real, é aquilo que eu sempre falo, construir um capital de forma global, começar a ganhar em dólares, porque aí se você ganhar em dólares, e aí as contas que vêm para você em dólares, elas também vão pesar menos no seu bolso, e aí pode ser que essas estruturas, elas acabem ficando mais viáveis aí, de acordo com a sua carteira. Agora também tem que se pensar que, bem, o custo ele sempre vai existir, mas existem outras alternativas. Por exemplo, se a sua ideia em ter uma empresa offshore é apenas para ter uma conta bancária com maior sigilo, cara, talvez a solução seja abrir mão de ter a empresa offshore e montar essa conta lá fora no seu nome, na pessoa física mesmo. Porque nesse caso, evidentemente, você não vai ter aquela separação do que é teu patrimônio e do que é patrimônio da empresa. Só que por outro lado, você vai contar com... não vai ter todos aqueles custos de ter a empresa também. E se você abrir a sua conta em um país que tem sigilo absoluto, você vai contar com todas as vantagens que a empresa contaria caso ela tivesse aberto essa conta. Diga-se de passagem, existem alguns países, além dos paraísos fiscais, que não são considerados paraísos fiscais, que abrem conta para pessoa física e que contam com sigilo absoluto. É o caso do Paraguai, por exemplo. Você pode abrir uma conta ali que ninguém vai ficar sabendo se você não avisar. O caso da Geórgia também, que é outro país que não é considerado paraíso fiscal e tem sigilo absoluto de informações. Ou ainda, os Estados Unidos, alguns bancos, eles também não trocam informações com o fisco brasileiro, por exemplo. Então, nesse caso, também teria certo sigilo. Só que, cara, é importante deixar claro que não é porque vai ter sigilo que você não vai ter a obrigação de contar para a Receita Federal Brasileira a existência dessa conta. Muito pelo contrário, justamente porque ela não vai saber de outra forma que você precisa avisar, né? Você precisa cumprir com as suas obrigações legais. Não faça loucuras. Tudo isso eu falei a título de curiosidade. É claro que você precisa sempre estar assessorado de um advogado na hora de tomar as suas decisões. Mas, repito, não cometa loucuras. E deixa um comentário aí pra gente sobre o que você acha de tudo isso e se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, se você tá tendo alguma ideia, se você tá pensando em montar uma empresa fora. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.